século, né? A quiropraxia. Desculpa, foi do século XIX. Quem foi que desenvolveu a quiropraxia. E não era nenhum especialista em nada disso. Não, foi o David Palmer, ele não tinha nenhuma formação acadêmica. Você vai detalhar o que é quiropraxia, suas aplicações. Mas de São Paulo para cá, exatamente Coroa Vermelha, como se deu sua vinda para cá? Então, São Paulo, como todos sabem, é uma cidade extremamente difícil de se viver, aquela rotina, aquela correria. Então eu e minha esposa decidimos vir para cá para virar a chavinha, melhorar a qualidade da nossa vida, mas eu, claro, continuaria trabalhando com as minhas terapias, né? O que pesou mais para você e sua esposa, a qualidade de vida ou as duas coisas? Porque aqui é um campo que não tem tanta concorrência como lá, né? Exatamente, foram as duas coisas. Foram, né? Foram. E está satisfeito? Muito satisfeito. Morando em Coroa Vermelha? Eu moro em Santa Cruz Cabralha, Santa Cruz, no bairro Mirante. Bairro Mirante, aqui também tem um Mirante pertinho da rádio. Lá é Mirante da Coroa. Mirante da Coroa. Bom, eu só quero fazer uma correção para fazer justiça. Ele não é massoterapeuta, não tem nada a ver com massoterapeuta. Vamos começar explicando que pouquíssimas pessoas conhecem o que é, na verdade, a quiropraxia, como é a aplicação da quiropraxia. Bom, a quiropraxia, como eu já havia mencionado, foi desenvolvido por um canadense nos Estados Unidos, que é o David Palmer. Ele desenvolveu, e ele não tinha nenhuma formação acadêmica. Então, a quiropraxia é uma palavra grega. E quiro significa mãos e praxia significa prática. Então, práticas com as mãos. Então, manualmente, nós ajustamos a coluna, as articulações, então tudo que tem a ver com os ossos do nosso corpo. Então nós conseguimos tratar doenças como escoliose, que é um desvio lateral, hérnia de disco, nós conseguimos tratar problemas lombares, problemas de postura. Só nos Estados Unidos, por exemplo, o quiropraxista ele está abaixo do cirurgião. Então ele tem um status ali. Exatamente. Bem considerável, né? Por exemplo, em esportes de contato, como por exemplo basquete, futebol americano, tem que ter um quiropraxista no banco. Fez aquelas estrelas da NBA e tudo mais, passa por esses profissionais. Exatamente. O vôlei, que é um esporte extremamente plástico. Eu já vi na televisão, inclusive, o quiropraxista atendendo um atleta nosso na quadra, ajustou a coluna e voltou para a quadra. Nossa, então é eficiente mesmo. Agora, qualquer pessoa pode fazer a quiropraxia? Passar pela, não é fazer, aplicar, é ser aplicado da quiropraxia. Receber a quiropraxia. Receber, né? Qualquer pessoa, qualquer faixa etária pode fazer, inclusive recém-nascidos. Mas aí você falou por exemplo, que incomoda, por exemplo, lombar, falou da escoliose, né? E no caso da fibromialgia? Bom, a fibromialgia já é uma doença emocional, já é um problema que não seria com a quiropraxia que se resolve. A fibromialgia já é tratado com a reflexoterapia. Já vai falar daqui a pouco. Isso, vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero ficar ainda na quiropraxia, né? Essa técnica é pouquíssimo conhecida no Brasil, mas você falou que pelo SUS já tem atendimento, né? Sim. Existem algumas instituições que já têm a quiropraxia, só que, infelizmente, o Brasil está muito atrasado em termos de técnicas, em termos... Atrasado quanto em décadas? Pode colocar uns 30 anos. 30 anos atrasado nisso? Porque as pessoas têm dor, ela vai procurar um médico, o médico prescreve uma medicação e prescreve fisioterapia. Fisioterapia, ela reabilita o movimento, mas ela não coloca uma coluna no lugar, um disco no lugar, né? Então, infelizmente, é isso que acontece. E a gente tenta explicar para as pessoas, né, que a cirurgia, por exemplo, de uma coluna é um último caso. É quando realmente não há mais o que fazer. Então, parte para a cirurgia. Mas antes disso, tem muita coisa a ser feita.
Pois é, inclusive tem detalhes da profissão do meu entrevistado que tem locais que ele trabalhou que incomodou o sistema porque dispensaram, disseram aqui o senhor está resolvendo, ajudando sem medicação, isso acontece, né? Porque as Aconteceu pessoas comigo. aconteceu com o senhor, né? O senhor trabalhava numa clínica, né? De traumatologia, ortopedia, depois de um ano falou, Sérgio, olha, não dá para você aqui. Atrapalhando o Tá negócio. atrapalhando o negócio. Aqui vamos entrar na reflexologia? Vamos. Porque já tem uma pergunta do Geraldo Fonseca. Aqui, ó, a reflexologia trata a fascite plantar? Esse aqui tem algum conhecimento, viu? Sim. A fascite plantar, na verdade, eu uso uma técnica coadjuvante à quiropraxia, que é a liberação miofacial. Miofacial. Não tem nada a ver com o rosto, tem a ver não. com as fáscias do corpo. Nós somos todos cheios de fáscia. Então a fascite plantar é tratado com a liberação miofacial, né? Que é o coadjuvante da quiropraxia. A reflexoterapia ela tem um outro objetivo. E qual é? O objetivo é tratar doenças físicas e emocionais através do pé. Então, nos nossos pés existe uma representação fiel de tudo que tem no seu corpo. Tudo? Tudo. Hoje nós já temos catalogado mais de 70 mil plexos nervosos, que nós chamamos de plexos, né? Que outros chamam de pontos. Então aqueles mapinhas que a gente vê em certos consultórios, certas clínicas, está tudo errado. Os chineses já sabiam disso há milênios, né? Só que interessante que essa técnica foi desenvolvida no Egito. No Egito, né? Agora, o senhor sabe que me remeteu uma coisa, falou do contato, do pé e tudo. Faz sentido, então, que alguns dizem, até intuitivamente, eu passo de tudo, dá uma relaxada, caminha descalço na grama molhada, tem que andar descalço, contato com a terra molhada, isso realmente faz todo sentido? Nas faz pedras. Sentido? Nas pedras? Isso. Então, na verdade, quando a pessoa está andando nas pedras, ela está, sem saber, ela está fazendo uma zonoterapia. Ela está estimulando toda a sua planta, mas não é só na planta do pé que tem plexos nervosos, é no pé inteiro. Sim. E existe, por exemplo, uma vertente da reflexoterapia que é a psicorreflexoterapia. Então, é o estudo da personalidade através dos pés. Olha. Então, eu olhando para o seu pé, eu sei de todas as suas... O pé entrega. Isso, é pé fofoqueiro. Inclusive, tem uma experiência interessante que uma vez uma paciente pediu para que eu olhasse o pé do marido dela. Eu falei, claro, posso, mas qual o problema? Eu quero saber se meu marido está me traindo. O pior que dá para saber se a pessoa está ativa sexualmente. Então eu já, com a minha experiência, falei, não vou colocar a mão nessa cumbuca. Por quê? Porque eu vou acabar estragando o casamento, porque ele estava... Mas você tinha condições de falar para ela? Sim. E não quis, por questão ética? Por questão ética, eu falei, olha, a senhora precisa, acho que mais um detetive do que um terapeuta. Então, ele estava super ativo sexualmente. Certo, então... Mas não era com ela. Não com ela. Não com ela. Mas então, a sua interpretação disso, se está traindo e saber da personalidade da pessoa pelos pés, pelo hormônio que aquilo ali emana... A formação do pé. A formação do pé. A cada atitude que nós temos, nós mudamos, o nosso pé muda a sua forma. Isso pode ser usado em técnica de investigação policial? Olha, é uma seara meio perigosa, viu? Não, eu estou dizendo porque às vezes o olhar, quando desvia e tudo, a polícia já tem uma coisa de você pegar a pessoa, leva um psicólogo para essa pessoa está mentindo no depoimento. Na verdade, não é o nosso objetivo fazer isso, né? Nosso objetivo é... eu fico imaginando. A gente pode até imaginar, mas o objetivo é equilibrar a pessoa em sentido físico e emocional. Certo, você não está aí para descobrir traição nem criminoso, você está para ajudar a atrapalhar. Agora, acho que chegou uma pergunta para o senhor aqui, peraí, se não for, a gente pula. Boa tarde, Tarcísio. Eu estou ouvindo o seu programa aí, ouvindo esse médico falar aí. Me interessou muito, porque eu tenho esse problema, eu tenho um hernia de disco, eu já fiz ressonância da lombar e da cervical. E eu tenho hernia de disco, e o neuro falou para mim que eu tenho até na perna. Eu sinto muita dormência no pé e muita dor assim, nas costas, no pescoço. Eu queria ver o contato dele, Tarcísio. Vai falar. Me interessou muito, eu tenho uma ótima tarde. É o Ivanildo. O Ivanildo há tempo, eu acompanho o Ivanildo como ouvinte, que ele sente essas dores. Você ouve um pouco do relato dele, né? Sim, sim.
É perfeitamente possível tratar, e essa dormência que ele sente é uma dormência que é um fenômeno, né? Então, às vezes a gente tem um problema no ombro, na cintura escapular, aqui na região do ombro, nas costas, então os nossos braços podem adormecer, as extremidades da mão e também nas pernas. Às vezes a gente tem uma dormência na perna, mas o problema não está na perna, o problema está na lombar. Ah, sim. E E a aí- gente fica imaginando um monte de coisa, né? Às vezes a dormência normal, a pessoa acha que está tendo um AVC, alguma coisa, fica pensando um monte de coisa. Exatamente, é por falta de informação. E uma coisa que eu queria destacar é que tem gente que tem medo de fazer quiropraxia. Medo por quê? Porque por causa dos barulhos, por causa dos estalos. Então eu procuro desmistificar. Só não usa nenhum equipamento eletrônico, né? Não, só as mãos. Só as mãos. Só as mãos. A minha técnica é raiz. Só as mãos. Então o que acontece? A gente abre uma latinha de qualquer coisa, que tenha gás lá dentro, faz o barulho, né? Faz. Um refrigerante, uma latinha de cerveja. Da mesma forma, quando a gente ajusta e instala, não está quebrando nada. O que está fazendo é liberando o ar comprimido preso. Nossa, interessante. Nada mais isso. É aquela energia represada também? É o ar comprimido, porque o ar os gases, né, eles se localizam em qualquer parte do corpo. E muita gente acha que é só no intestino, né? Exatamente. Ele está no corpo todo, esses gases. Sim, às vezes a pessoa pode entrar no hospital pensando que está infartando, né? Agora, eu não combinei isso com o senhor, vou perguntar, porque, Por favor. os hábitos alimentares, o que influenciam nisso? Porque a gente toma, por exemplo, tem gente que só toma refrigerante, com gás, aquele gás carbônico. Isso faz muito mal? Dá dores no corpo? Muito mal. Existem alimentos que inflamam o corpo, Nossa. né? Como, por exemplo, o glúten, refrigerante, né? Só para você ter uma ideia, refrigerante, cada latinha de refrigerante tem 4 colheres bem cheias de açúcar, né? Então o refrigerante faz mal. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Segundo o céu, atenção pessoal. Exatamente, ele produz mais de 90% de um neurotransmissor chamado serotonina, né? Então, às vezes a pessoa acha que o problema, e também tem esse detalhe que eu vou lhe mencionar, às vezes a pessoa acha que tem um problema de intestino constipado, de intestino preso, e toma medicação para soltar o intestino. E geralmente são esses, não vou dizer nome comercial, mas são remédios Sim. alopáticos que acham em farmácia. Que mas eu sei- provoca câncer. É? Todo remédio para soltar o intestino tem uma probabilidade de fazer com que a pessoa tenha câncer. Mas comer um mamão, uma fruta, Ótimo. a bagaça laranja, isso tudo é recomendável. Né? Mas se ela tiver um problema emocional, o intestino vai constipar. É constipar, né? Ou vai soltar. Caramba. Então aí já entra a reflexoterapia. Mas eu queria falar uma coisa muito interessante. A nossa coluna vertebral tem 33 vértebras, divididas em cervical, torácica, lombares, sacrolombares e o cóccix, que é a nossa última vértebra aqui, né? Cada jogo de vértebra controla um jogo de órgãos. Por exemplo, as nossas cervicais. Nós temos 7 cervicais, né? 7 vértebras cervicais. Elas controlam o nosso olfato, a nossa visão, o nosso paladar, nossa audição. Cada um tem uma função, né? Cada vértebra trabalha com uma função. Só falou que o segundo cérebro é o intestino, né? Isso. E o fígado? O fígado, ele trabalha em 2 sistemas. Ele trabalha no sistema imunológico, tá? E também trabalha no sistema digestório. Ele é parceirão do intestino. O que ele tem a ver com o humor? Sabe por quê? O pessoal antigo falava, fulano está muito mal-humorado, tem que desopilar o fígado. Isso. E também tem aquela questão que Tem a ver geralmente muito com o humor, nordestino fala assim, eu tô com o fígado ofendido. Né? Então, a pessoa que tem um problema de fígado, muitas vezes ela tem um problema emocional. E geralmente é mal-humorada? Opa, ela é mal-humorada, ela é perfeccionista, ela não aceita crítica. Olha o fígado aí. Entendeu? Então não adianta ficar fazendo chá de boldo, essas medicações para fígado, não vai adiantar. Aí entra no campo da reflexoterapia. Voltamos a ela. Isso. Olha, o tempo voou aqui, doutor. Você vai ter que voltar.
Eu acho que esse mês ainda, viu? Você vai passar seu contato e eu queria que você deixasse algumas regras básicas. Eu sei que o senhor trata, porque a ética não diz que o senhor cura, o senhor trata, né? Nós fazemos a medicina da saúde e não a medicina da doença, né? Então, essas técnicas, elas tratam a causa do problema e não o sintoma. Então não adianta só tratar o sintoma. Tem que tratar a causa, a origem. Às vezes a pessoa, ela toma medicação, fiquei bom, ficou ótimo, não preciso nem mais fazer mais nada. Só que o efeito daquela medicação passa, volta o problema. Pois é. Doutor, então passa o seu contato aí, por favor. O tempo voa. Quando a entrevista é boa, o tempo voa. Qual o seu contato? O meu contato no Instagram é @professor Sérgio Toscano. Tudo junto. Tudo junto, minúsculo. Eu também tenho um canal no YouTube que eu coloco pequenos vídeos para poder explicar, inclusive, sobre reflexoterapia. No YouTube, qual é a busca? Professor Sérgio Toscano. E Zap? Zap, pode ser Sérgio, simplesmente é 11, quem dá lá de São Paulo, né? Isso, 99708-0228. Só tem alguma dica de qualidade de vida para dar? Qualidade de vida, dormir bem numa posição certa. E qual será? Por exemplo, eu tenho o hábito de dormir de conchinha. Ótimo. Outros dormem de bruço, outros de barriga para cima. Dormir de bruço é a pior posição para se dormir. A melhor é essa. A melhor ou é de barriga para cima ou é de lado. A outra dica. Outra dica, uma boa alimentação. E evitar, por exemplo, à noite, comer coisas que fazem com que crie gás. Por exemplo, feijão, lentilha, né? Cria flatulência. E carboidrato, por exemplo, uma macarronada, ou um miojozinho, sei lá, um macarrão ou uma pizza. Na verdade, existem produtos de macarrão que existe muita química, né? O macarrão não engorda. Não, né? Olha aí, pessoal, o macarrão não engorda. Agora, a pizza engorda, é excesso de carboidrato. Certo. Um ouvinte da Belo Horizonte, ele estuda isso, mandou as fotos para o senhor ver aqui, ó, dos pontos no corpo, o Carlos Soriol. Aí, eu acho que tem a ver com o que o senhor está falando mesmo, né? Ele não gravou nada, só mandou as fotos aqui. Isso, aqui a gente pode ver alguns pontos, né? Do timo, do sistema dos rins. Só que aí não está falando da suprarrenal, não está falando qual a função, né, do timo. Aí eu estou vendo aí o hipotálamo, a hipófise, aí está certinho. Mas nós temos mais de 70 mil plexos nervosos. Nossa. Você conhece todos? Conheço. Nossa, é muito tempo de estudo, né? É muito tempo. E quanto mais eu estudo, mais eu fico fascinado. Estão pedindo para o senhor repetir o Zap. O Zap, meu WhatsApp, o meu telefone, ele continua sendo de São Paulo. Mas o Zap funciona bem em qualquer lugar. Isso, né? Mas eu atendo aqui em Cabralha, Porto Seguro e região. É 11, DDD 11, 99708-0228. Sérgio Toscano, primeira vez comigo e eu espero que volte mais, tá bom? Muito obrigado a você, Tarcísio, e a todos os ouvintes. Porto Brasil FM. São João do Coração Mix Materials. Oferta. Não deu pra falar tudo, mas acho que falou o principal, né? Já tem aí uns